Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emeriti, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Vamos meditar sobre esta extraordinária visão mística de Ana Catarina Emeriti sobre esses seguintes episódios bíblicos: o ensino no templo, a primeira Santa Missa e a ordenação de sacerdotes. Como é comum nestas visões de Ana, a riqueza de detalhes impressiona. Pedro ensinou novamente com grande poder no templo, onde também se reuniram os outros apóstolos e discípulos, confirmando as explicações de Pedro. Então se dirigiram com os batizados e recém-convertidos em procissão, 2 a 2, ao cenáculo, em Sião. Chegados aí, Pedro e João conduziram a Santíssima Mãe de Jesus, que vestira as vestes festivas e rezara ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento à porta do vestíbulo. Pedro fez uma locução aos recém-convertidos, entregando-os à proteção de Maria, a Mãe Comum. Apresentou-lhes em grupos de 20. A Virgem Santíssima, porém, abençoou cada grupo, dirigindo-lhes algumas palavras. Você não ouviu errado. Maria Santíssima fez uma autêntica adoração eucarística diante do sacramento dos sacramentos. E mais, assim como Jesus fez na cruz, entregando a Maria todos os seus discípulos como legítimos filhos amados, Pedro repetiu esse gesto. Ele, o primeiro Papa da Igreja, por determinação do próprio Senhor Jesus, entregou à proteção da Santíssima Virgem os recém-convertidos, e como mãe do Deus encarnado e nossa mãe, abençoou seus filhos na fé. Pedro celebrou então a Santa Missa no cenáculo. Vi fazer-se tudo como Jesus fizera na instituição do Santíssimo Sacramento: oferecer, depositar vinho no cálice, lavar as mãos e consagrar. O vinho e a água foram depositados de lados diferentes. Num lado do altar havia rolos da Escritura. Pedro, após ter comungado, deu também o Santíssimo Sacramento e o cálice aos 2 que ajudavam. João deu a Sagrada Comunhão também aos outros. Maria foi a primeira que a recebeu, depois os apóstolos e mais 6 discípulos, que em seguida receberam ordens, e ainda muitos outros. Aqueles que comungavam tinham diante de si uma toalha, uma faixa comprida de pano, que 2 seguravam dos lados. Não vi, porém, que todos recebessem o cálice. Que detalhes precisos da primeira Santa Missa celebrada por Pedro! Ele repetiu com exatidão
tudo o que Jesus fez na última ceia. Maria foi a primeira a comungar e nem todos receberam a Eucaristia nas duas espécies. Evidentemente, sabemos que em cada partícula do pão eucaristizado ou gotícula do vinho eucaristizado, temos Jesus inteiro, em corpo e sangue, alma e divindade. Não existe a necessidade de receber as duas espécies para comungar. 6 discípulos receberam as santas ordens naquele momento. Os 6 discípulos que então receberam as santas ordens avançaram do lugar dos discípulos para o dos apóstolos, mas para o coro. Maria trouxe-lhes as vestes, pondo-as sobre o altar. Eram Zaqueu, Natanael, José Barsabas, Barnabas, João Marcos e Eliú, filho do velho Simeão. Ajoelhavam-se 2 a 2 diante de Pedro, que lhes dirigia a palavra e rezava, lendo num pequeno rolo da Escritura. João e Tiago tinham velas na mão, pousavam-lhes a mão sobre os ombros e Pedro sobre a cabeça. Pedro cortou-lhes o cabelo, pondo-o sobre um prato no altar. Ungiu-lhes a cabeça e as mãos com óleo de um vaso que João segurava. Depois lhes puseram também as vestes e estolas, que cruzavam em parte debaixo do braço, em parte sobre o peito. Sim, temos os nomes desses 6 discípulos, com alguns gestos particulares e específicos daquele tempo e outros que atravessaram a história da Igreja. Observamos 6 cristãos sendo ordenados sacerdotes pelo primeiro Papa, São Pedro Apóstolo. Eles já não eram mais leigos, e sim parte do clero, se encaminhando para o lugar onde estavam os apóstolos. Quantas semelhanças com as ordenações feitas nos dias de hoje. No fim da solenidade, Pedro abençoou a comunidade com o grande cálice da última ceia, no qual era conservado o Santíssimo Sacramento. Acabada a cerimônia, dirigiram-se todos à piscina de Betesda, onde os recém-convertidos, homens e mulheres, foram batizados. Mais uma revelação bem interessante. Pedro usou o cálice utilizado por Jesus na última ceia para abençoar toda a comunidade no final desta importantíssima Santa Missa. Percebam a importância das relíquias sagradas na história do cristianismo. Catarina Emerite descreve em outro lugar a cerimônia da missa. Pedro rezava diante do altar e 2 apóstolos ao lado lhe acompanhavam a oração e os atos. Vi que levantou o pão e o vinho no cálice, oferecendo-os. Depois partiu o pão em bocados, benzeu-os e pronunciou as palavras da consagração sobre o pão e o vinho, depois do que começaram a luzir. Mais informações sobre a realização desta missa. 2 apóstolos co-celebraram a Eucaristia, juntamente com Pedro. Anne Caterine contemplou uma luz emergindo do pão e do vinho consagrados por estes 3 apóstolos. Jesus se fazia presente realmente nas espécies eucaristizadas. Deus é luz e nele não há treva alguma. Simples assim. Quando elevou o pão e o cálice, oferecendo-os, vi aparecer uma mão resplandecente por cima do altar, como saindo de uma nuvem. Quando benzeu e disse as palavras da consagração, moveu-se também essa mão, benzendo. Só desapareceu quando todos se afastaram. Não vi que Pedro o notasse também. A mão de Deus, podemos dizer assim, uma mão resplandecente, também abençoou e consagrou o pão e o vinho naquele momento. Um pormenor da visão mística em uma revelação particular que nos mostra com grande segurança o significado precioso do sacramento da Eucaristia. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Depois da consagração, Pedro tomou primeiro um bocado
e encheu então o vaso, que era tão largo que muitos dos bocados ali cabiam, uns sobre os outros. Então se aproximaram os apóstolos que estavam presentes e receberam na boca o Santíssimo Sacramento da mão de Pedro. Depois vieram também os outros assistentes, recebendo o Santíssimo Sacramento como da primeira vez. Acabando os bocados no vaso, Pedro voltou ao altar para encher de novo com os que restavam no prato e continuou distribuindo a Santa Comunhão. Que cena sublime! Estamos contemplando o pão eucarístico sendo distribuído por Pedro nos tempos apostólicos. E naquela época, a comunhão era já recebida na boca. Quantos desdobramentos interessantes poderíamos fazer diante desta cena peculiar e repleta de particularidades que reforçam ainda mais o zelo que devemos ter pela Santa Eucaristia. Não é um mero ritual simbólico. Sim, é o corpo de Cristo, é o sangue de Jesus. Palavras do próprio Mestre da Vida, nas traduções e nos originais. Mistério da fé que nos alimenta física e espiritualmente. Como na sala não cabiam todos e muitos ficavam fora, saíram os primeiros, depois de terem recebido o sacramento, e os outros entraram. Os que comungavam não se ajoelhavam, mas inclinavam-se respeitosamente ao receber o Santíssimo Sacramento. Tendo saído os últimos, entraram de novo os primeiros. Quando Pedro consagrou o vinho, não rezou tanto tempo como da primeira vez. Viu falar sobre ele palavras que luziam. Depois bebeu e deu também aos apóstolos para beberem. Os apóstolos ofereceram o cálice ainda aos outros. A inclinação respeitosa está presente no momento anterior à percepção da Eucaristia. Seria bem melhor que ajoelhassem diante do Senhor Deus, presente no pão e no vinho consagrados. Mas o respeito pelo Altíssimo está presente nesta visão. Toda esta descrição nos mostra a autenticidade de dois sacramentos importantíssimos, o da ordem e o da Eucaristia. Como todos os demais sacramentos, foram instituídos por Jesus e são administrados pela Igreja, completamente fundamentados biblicamente pelo magistério e pela tradição apostólica. Enfim, o que vocês acharam desta visão mística? Quais semelhanças daquela Santa Missa vocês encontram nas missas atuais? E a ordenação dos sacerdotes? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.